Populismo é um termo utilizado para explicar um conjunto de práticas associadas a políticos, sobretudo na América Latina, durante boa parte do século XX. No caso do Brasil, essa expressão é utilizada como forma de explicar as características dos governantes no Brasil do período entre 1930 e 1964. A definição de populismo arrastou-se para o século XXI e está muito relacionada a governos que possuem um grande apelo com as camadas mais pobres do local que governa. Características de um governo populista: relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas. O líder cria uma relação de proximidade com as massas sem passar por nenhuma instituição política. Forte nacionalismo econômico e defesa da união de massas. Políticos populistas adotam medidas econômicas nacionalistas. Além disso, o discurso é sempre voltado para a conciliação das diferentes classes sociais. Assim, o líder não fala para uma classe específica, mas pela nação. Liderança política baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo. O poder do líder político é centralizado no seu carisma e na rede de troca de favores desenvolvida a partir dessa liderança. Frágil sistema partidário. O poder do líder populista não se escora no sistema político, mas sim no seu carisma. A charge a seguir se refere ao populismo, onde as carências da população são usadas de forma a alçar o poder de oportunistas de todo tipo, que se utilizam da miséria humana como oportunidade de obter votos e apoios em eleições. A ascensão de políticos populistas na América Latina do século XX e sua relação com as massas. Entre a crise internacional de 1929 e meados do século XX, a América Latina foi marcada por movimentos político-sociais e governos que seriam chamados de populistas, instaurados em diversos países, como o de Getúlio Vargas, no Brasil. Esses governos tinham por características a presença de um líder extremamente popular e forte apelo a propagandas que construíssem a imagem deste líder como alguém interessado no bem do povo e das classes populares. Eles foram responsáveis, em partes, por conceder importantes direitos à população mais pobre, ao mesmo tempo em que praticaram diversos atos de repressão aos seus opositores, como a proibição de organizações sindicais. Nos primeiros anos do século XX, decorrente das tentativas de industrialização e da urbanização da América Latina, ocorreu um grande êxodo rural, o que ocasionou no surgimento da burguesia, classes médias urbanas, proletariado urbano e de diversos problemas sociais, como falta de emprego e moradias precárias como favelas e cortiços, gerando grande exclusão social das camadas mais pobres. Com a Revolução Soviética de 1917, as relações entre a elite e a classe trabalhadora foram abaladas em todo o mundo. A partir daí, trabalhadores exigiram seus direitos e melhores condições de trabalho por meio de grande pressão de greves e sindicatos. Além disso, a crise de 1929 quebrou o liberalismo clássico que existia e abalou a economia do mundo, de forma que, por conta do capitalismo afetado, era necessário dialogar com a grande classe trabalhadora da época para garantir a retomada da economia. No meio de todos os acontecimentos, podemos citar o levante dos regimes de extrema-direita, fascismo e nazismo, dando origem à Segunda Grande Guerra. Com a derrota do eixo fascista, inicia-se a Guerra Fria em 1946, dividindo o mundo em capitalista e socialista. Esse conjunto de mudanças levou à crise das oligarquias. Isso gerou um vazio de poder, pois o mesmo já não era mais exclusivamente oligárquico. Um vazio de poder é uma expressão que define uma situação política onde um governo não possui uma autoridade central identificável. E foi esse vazio de poder que permitiu a ascensão de populistas na América Latina. A relação política entre o populismo e a massa é personalizada, já que não há uma estrutura política sólida como base. Isso faz com que os discursos dos líderes sejam fragmentados, mas sempre apelando para o lado sentimental. Nas sociedades latino-americanas, não há um senso de identidade comum, então os setores populares tentam encontrar uma identificação pessoal com um líder carismático.
O discurso populista exerce uma influência decisiva no desprezo que os cidadãos têm pelas instituições convencionais. O governo de João Goulart, que foi de 1961 a 1964, ficou marcado na história brasileira por ter sido um mandato abreviado por conta do golpe civil-militar de 1964. Esse governo ficou marcado pela radicalização e a instabilidade política. As tentativas de reforma conduzidas pelo presidente eram impopulares entre as elites, que eram, naquele momento, apoiadas pelos norte-americanos e que se organizaram com os militares para derrubar o presidente e instalar uma ditadura. Não troco um só trabalhador brasileiro por ser desses granfinos arrumadinhos é uma frase dita por Django, que mostra o forte apelo que o presidente tinha pela camada mais pobre da época, a classe trabalhadora. A crise política. Django colocou fim à crise política iniciada após a renúncia de Jânio Quadros, onde o exército não aceitava a posse de João Goulart, e grupos de esquerda, liderados por Leonel Brizola, criaram uma campanha legalista defendendo João Goulart, fazendo quase sem iniciar uma guerra civil, até que os membros do Congresso sugeriram o parlamentarismo, com o objetivo de reduzir o poder do presidente. Assim, João Goulart assumiu o poder com o poder reduzido. A charge mostra sobre o parlamentarismo, onde o primeiro-ministro tinha mais poder e autoridade que o presidente. O plebiscito de 6 de janeiro de 1964 restaurou o presidencialismo por meio do voto popular. A condução do governo deixou de ser dividida entre o presidente da República e o primeiro-ministro. O presidente João Goulart passou a ser o único ocupante do Palácio do Planalto. Após assumir o poder, dessa vez de fato no presidencialismo, João Goulart dá início a 2 planos, o plano trienal e as reformas de base. O plano trienal visava controlar a inflação do país, e as reformas de base visavam estipular debates para organizar mudanças estruturais em diferentes áreas do Brasil. Reforma agrária, distribuição das terras improdutivas para pessoas que não tinham. Reforma tributária, mudança nos impostos, ampliar a cobrança dos impostos de quem tinha mais e diminuir para os que tinham menos. Reforma educacional, solucionar o problema de poucas vagas nas faculdades brasileiras. Reforma eleitoral, inclusão do direito ao voto do analfabeto. Reforma urbana, combate à especulação imobiliária nos centros brasileiros. Cerca de 200.000 pessoas participaram do comício. João Goulart falou por mais de 1 hora. Anunciou que tinha assinado um decreto que transferia para a Petrobras todas as refinarias particulares que passavam a pertencer ao governo federal. Defendeu vários pontos das reformas de base, como o direito de voto dos analfabetos e a reforma agrária. Eu estaria faltando o dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Entre todas as reformas defendidas nesse programa, a mais bem elaborada e que resultou em um debate político gigantesco foi a reforma agrária. Essa reforma defendia a desapropriação de propriedades rurais maiores de 500 hectares que não estavam sendo utilizadas. As negociações para a realização da reforma agrária travou o governo e fez com que Jango fosse perdendo sua base de apoio a partir de 1963. Inúmeros políticos do Partido Social Democrático abandonaram o governo e juntaram-se à UDR, o partido da oposição. Uma das características de suas campanhas era o apelo ao apoio popular, se intitulando muitas vezes de líder dos trabalhadores e até mesmo como continuador das ideias de Getúlio Vargas. Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém. Diz a carta de Getúlio, que morreu por nosso bem, mas deixou João Goulart como seu continuador. Porém, devido ao estado de bipolaridade no mundo na época e às ameaças comunistas, Jango foi extremamente perseguido por ter propostas taxadas como esquerdistas. Em 19 de março,
Meio milhão de pessoas mobilizadas por grupos direitistas realizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nessa marcha, houve inúmeros pedidos de tomada do poder pelos militares. Então, em 1º de abril de 1964, o presidente sofreu um golpe onde militares tomaram a cidade do Rio de Janeiro e se deu início à ditadura militar. No dia consagrado ao mártir de nossa independência, realizou-se na capital a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, fizemos uma releitura de uma charge que fala sobre o populismo e colocamos referência dos projetos de João Goulart que favoreciam a população brasileira e a economia brasileira, mas que eram vistas como ameaça comunista por direitistas e por meios militares. Assim, concluímos que na América Latina o populismo foi um poderoso mecanismo de integração das massas populares à vida política, favorecendo o desenvolvimento econômico e social, mas subordinando essa integração ao enquadramento estritamente burguês, colocando-se a figura de um líder carismático. Líder do trabalhador, João Goulart, João Goulart, líder do trabalhador, João Goulart, João Goulart, líder do trabalhador, João Goulart.